Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo 241, capítulo 27, das contradições e das mistificações. Por enquanto, nós ainda estamos tratando das contradições. Então, ainda o número 7, né? Na questão número 301. Então, nós vamos dar sequência aqui, mas às vezes as pessoas podem dizer assim, mas só esse item só que eu vou comentar agora, porque o Vó já me puxou a orelha aqui para dar sequência. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas está difícil te acompanhar, porque você estava gravando 2 vídeos, 3 vídeos, agora passou para 4, 5, 8, 9 vídeos. Mas é interessante, né? Interessante. As pessoas podem estudar o livro dos Médiuns do Espírito, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, obras de André Luiz, obras de Walter Pereira Franco, de Carlos Bacelli, e não estuda. Pegam lá de vez em quando. E não estuda. Mas tem os vídeos também que elas podem aprender algumas coisinhas. Mas tem o desculpismo. Mas são tantos vídeos que a gente nem dá conta. Você entende que eu não estou reclamando. Você já ouviu eu dizer que curtam, divulguem, clica no sininho para melhorar o canal. Eu não faço essa palhaçada, não. Isso aqui não é para isso. Esses vídeos, eles são produzidos, eu não sei se você sabe. Esses vídeos, eles são produzidos depois, na madrugada, os bons espíritos, eles pegam esses vídeos e eles introduzem eles em alguns aparelhos nas regiões umbralinas, e lá existe alguns telões, só que esses telões, eles são compostos de um elemento como se fosse um holograma. Você sabe por quê? Eu tenho que te explicar isso. Porque durante o período lá que eu estou aqui falando e que eles lá estão assistindo, eles pegam pedras e jogam no telão para quebrar o telão. Só que, pelo fato de ser um holograma, eles não conseguem quebrar o holograma. Olha quanta coisa a espiritualidade se preocupa para o bem da evolução do ser. Quanto trabalho nós damos, né, à espiritualidade do bem. Então esses vídeos são produzidos para ser passado lá para os nossos irmãos que encontram-se nas trevas. E uma oportunidade também para aqueles aqui no corpo físico que quiserem. Agora, é interessante, com todo respeito. Você sabe que o meu partido é Deus. O meu presidente é Deus. O vice-presidente é Jesus. Os ministros é Eurípides, Bezerra, por aí em diante. Você observa, a pessoa acaba de levantar uma fofoca a respeito de Bolsonaro ou de Lula, 2 horas depois, 300 mil curtidas. Por que a humanidade é sensacionalista? Porque semelhante atrai semelhante, né? Não é só os jornalistas que são sensacionalistas. A humanidade também é. A humanidade tem o que merece. Escreva isso. A humanidade tem o que merece. Jesus está no comando da nau. Jesus é a nau.
Jesus é o leme. Jesus é o oceano. Jesus é tudo. Se ele tudo não fosse, já teríamos afundado. Porque nós não temos capacidade de ser nada na nau. Acho que você entende o que eu quero dizer. Então, olha só para você ver. Os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo. Eles esquecem o porquê que os outros não podem fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. E o que é? E o que é o mais belo e o mais consolador que o Espiritismo possui? Esqueça o livro dos médiuns. Você saberia dizer? A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo. A pretensão que manifestam é a negação. Eles negam do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. E o que de mais belo e de mais consolador o Espiritismo possui? Você saberia dizer? A comunicação entre o invisível ao visível, o visível e o invisível. Olha só. As relações do mundo visível com o mundo invisível. A pessoa precisa conhecer, precisa entender. As relações do mundo visível com o mundo invisível. Dos homens com os seres que lhes são caros. Dos homens com os seres que lhes são caros. E que seres esses são para nós caros? Que seres são esses, gente? Que seres são esses para nós caros? Os nossos entes queridos, que quando eles fecham os olhos e que o médico nos diz assim: veio a óbito. A falta de conhecimento, com todo respeito, nos leva a pensar da seguinte forma: meu chão acabou. Meu coração estraçalhado se encontra. Por toda a eternidade partido. Será que a pessoa tem conhecimento do que está dizendo? Por toda a eternidade? É uma dor que nunca mais se... É uma dor que nunca mais se acaba. Nunca mais? Na existência passada, você passou por essa mesma situação. Teu pai morreu, tua mãe morreu, teu tio morreu, teus filhos morreram, você morreu e você pensava da mesma forma lá. Não passou? Não morreu todo mundo? Você não achava que a dor ia continuar por toda a eternidade? E não passou?
Ao ponto de você reencarnar, agora você reencarna novamente com, com aqueles mesmos vícios, com aquelas mesmas intoxicações. Não estou entendendo essa. Até onde eu entendo, a mão vai, a pedra vai à mão do lapidário para ser lapidada. E qual é o nosso lapidador aqui na Terra? A reencarnação. A reencarnação é o nosso lapidário. Então não adiantou nada reencarnar. A morte de fulano partiu meu coração por toda a eternidade. Será que a pessoa tem noção de eternidade? Eternidade para ela é 60 anos, 80 anos. Ou ela sabe o que existe além do óbito. Às vezes ela sabe e não está dizendo, né? Aí daqui uns 20 anos você desencarna também, reencontra com os teus parentes lá no plano espiritual e diz assim: quanta ignorância minha, eu dizia que a dor ia ser eterna, passou. Até parece que eu tomei um Doril. A senhora que pediu para não dizer isso, bom. Culpa da senhora. Se balena, tem isso ainda, bom. Tá. Se balena, a avó acabou de falar esse nome, meu Jesus. Então, não sei o que raciocinar. Olha só para você ver. O Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador as relações do mundo visível com o mundo invisível. Quantas religiões crê que morreu, acabou. Essa é a pior morte. Mas não para aquele que morre, porque aquele que morre, vamos ao termo, aquele que morre, abre os olhos e percebe que continua vivo devido à imortalidade da alma, porque ninguém morre. E a tortura dele é em voltar e dizer para os familiares que todos sempre esteve equivocado, mas ele não consegue se contactar com aqueles que encontram no corpo físico. Isso que é uma morte. E aquelas religiões que prometem aos discípulos paraíso eterno. Que cafonagem. Paraíso eterno. E para os outros, o inferno eterno. Deus de Dante. O inferno eterno. Deus de Dante. Olha que Deus mesquinho, que Deus rude, que Deus ordinário, que Deus maldoso. Criou para depois mantê-lo num caldeirão fervendo no inferno por toda a eternidade. Enquanto dá a outros oportunidade de ir ao paraíso. Que paraíso é esse? Mitológico? O trabalho faz parte do progresso? O progresso faz parte do trabalho? Ninguém ganha nada de graça, não, de mão beijada, não. A conquista é o reflexo do teu esforço. A conquista é o reflexo do teu esforço, tanto moral, quanto intelectual, quanto material. Escreva isso aí. E aqueles que vão parar no limbo, que nunca
de lá saem, lá permanecendo por toda a eternidade. E o Espiritismo não. O Espiritismo veio provar. O Espiritismo prova. O Espiritismo prova sem mais A e sem mais B que o indivíduo continua vivo. Independente dele querer ou não, de você querer ou não, você o reencontrará. Ele te reencontrará mais cedo ou mais tarde. Que permaneça ele 50 anos nas regiões umbralinas. E permaneça você 50 anos nas regiões umbralinas. Um dia, todos se reencontrarão. E todos se recordarão. E todos conseguirão se relembrar. Por causa da imortalidade da alma. Deus é misericordioso. Além da imortalidade da alma, a oportunidade da reencarnação. E quantos seres se reencontram no corpo físico? E quando você bate os olhos na pessoa, você sabe. Sem mais A, sem mais B, que você reencontrou a pessoa. E a comunicabilidade com o mundo espiritual. E a comunicabilidade com o mundo físico. Porque é a mesma ânsia, o mesmo desejo que sentimos, que temos de falar com os nossos entes queridos que de lá se encontram, eles também sentem esse desejo de falar conosco. E você encontra isso em qual religião? Em qual ciência? Em qual filosofia? Então, dos homens com os seres que lhes são caros, e que assim estariam para eles sem remissão, perdidos. Voltando, as relações do mundo visível com o mundo invisível. Dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão, perdidos. É o que estou acabando de dizer aqui. Para muitos, morreu, acabou. Se de verdade fosse, o pior erro que Deus teria cometido em todo o teu, vou usar esse termo por falta de termo, o maior erro que Deus teria cometido em toda a tua criação teria sido essa, de nos criar e depois acabar conosco. Aí vem a desigualdade. Que Deus mais desigual, né? Nascem em um lar 4 crianças, 2 perfeitas fisicamente, 2 totalmente com deficiência, com câncer e com outros tipos de deficiências físicas. Uma criança sábia e uma outra criança totalmente lesada. Umas pessoas nascem na miséria, que você pensa assim, meu Deus, não tem pão para comer. Enquanto outras nascem na abundância, que até desperdiça comida quando joga na lata de lixo.
a desigualdade social na Terra, a desigualdade financeira é tamanha. Será que Deus é culpado disso? Os únicos culpados é a própria humanidade. Aqueles que menos têm hoje, em vidas passadas, que para todos nós é presente, mas vamos tratar assim, em vidas passadas, muito teve, desprezou, hoje encontram-se na expiação e na prova, no reparo. Aqueles que menos teve, que muito digno e honrado foram, hoje estão tendo a oportunidade de desfrutar do que não teve. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque tanto um quanto o outro podem ser corrompidos. E corrompido já não encontra-se inserido na programação reencarnatória. E se na irresponsabilidade, na indisciplina, na imprudência, e se você for corrompida, o problema já passa a ser teu, porque você é portador ou portadora do livre-arbítrio relativo. Você sabe o que é certo, o que é errado. Então observe a isenção da justiça divina quando tudo nos é dado na forma de oportunidade e que a gente desperdiça. Então, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão perdidos. Já tratamos. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida, suprimi-las. É remergulhá-lo na dúvida. Você sabe o que é remergulhá-lo? É a mesma coisa, por exemplo, você retira uma salsicha de dentro de um vidro, umedecida, né? E depois você pega e enfia novamente dentro do vidro. Remergulhá-lo. Remergulhá-la na dúvida, na desesperança e por aí em diante vai. Que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo, examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, doutrina de tais espíritos. Nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade, o espírito da verdade. E se é que temos conhecimento, o espírito da verdade é nada mais, nada menos do que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na época, através de Kardec, então aqueles espíritos, esses seres podiam dizer, muito bem, agora veja bem a responsabilidade nossa, lendo aqui uma mensagem, que é uma resposta dada a Kardec, do Espírito de Verdade. Então, olha só para você ver. A cada passo, contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade.
Então, dispensa comentário. Por mais que podíamos ficar aqui tecendo comentários, mas dispensa comentário, porque isso é muito simples, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais vídeos hoje.